nossas Bíblias a Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. E hoje nós chegamos às últimas coisas feitas com Cristo antes da crucificação e mesmo a crucificação. Vamos ler os versículos de 27 a 44 e vos convido a se colocarem em pé. Vamos ler este texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 27. E vamos ler este texto todos juntos. Leamos. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos nos curvar diante do Senhor em oração. Pai Santo, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua Palavra. Nós aqui na Igreja Bíblica cremos que a Tua Palavra revela a Tua pessoa e que tem tudo a ver com as nossas vidas, que ela é de fato suficiente para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, para que nós sejamos capacitados também para toda boa obra. Então, usa a Tua Palavra a esse fim, aqui nesta manhã, e nós rogamos assim no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar.
Em 1 Reis, capítulo 21, nós encontramos uma história interessante que demonstra muito bem que o ser humano é por natureza egoísta. Trata-se lá da história do rei Acabe, um homem rico, um homem poderoso. E esse homem egoísta que era, meteu no coração dele que ele queria um terreno vizinho a ele. Talvez a gente diga, ele ofereceu comprar, ou ofereceu fazer uma troca, mas o fato é que ele determinou no seu coração que queria aquele terreno. E quando falou com o dono, e o dono não fez negócio com ele, ele ficou, como diz no versículo 4, no final do 4, ele voltou para casa e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu, né? Ele ficou irado, chateado, porque queria aquela coisa e não foi satisfeito o desejo dele. E a esposa dele chegou para ele como uma boa auxiliadora faria, chegou lá e perguntou a ele: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele falou sobre aquilo que ele queria e não havia recebido. E ela diz: você é rei, você não precisa ficar desgostoso desse jeito, faça o que for necessário. Aliás, eu vou fazer por você. E ela então escreveu cartas, acusou aquele homem de blasfemar contra Deus, mandou chamar pessoas para então chamá-lo, acusá-lo, e apedrejaram ele, e ele morreu, fruto de um egoísmo que é natural do ser humano. Mas neste mundo existiu um homem que não era egoísta. Jesus deixou as glórias do céu, todas as riquezas de lá, riquezas inclusive de relacionamentos perfeitos, em que só o que havia era perfeita harmonia, e veio aqui a esta terra se tornar um homem, com os seus limites, onde fica cansado, onde fica com fome. Mas muito mais do que isto, onde há conflitos entre seres humanos. Ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. E como ele diz em Mateus capítulo 20, para dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui em Mateus capítulo 27, então, nós estamos vendo mais disto, desse amor que ele tem, dessa prontidão de servir que ele tem, tão contrário à própria natureza humana.
E eu quero dizer que aquilo que a gente acabou de ler, que a gente vê as pessoas fazendo com Jesus, a gente vê isto justamente porque muitas vezes, quando nós agimos piedosamente diante de uma pessoa que está agindo erroneamente, ela insulta cada vez mais, a fim de que a gente viva como ela, para que ela possa dizer: tá aí, de fato não é luz não, é trevas do mesmo jeito que nós somos, que bate, com a boca esculhamba. É isto que a gente vê aqui pessoas fazendo com Jesus Cristo. Note bem, primeiramente, os soldados. Jesus tinha feito mal a eles? A resposta é clara: ele nunca fez mal a ninguém. Eles certamente tinham ouvido já da inocência dele, da boca de Pilatos, pelo menos 3 vezes, da esposa também, dizendo: eu sofri muito em sonho essa noite por causa deste justo. E os soldados, então, no versículo 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. E o que fazem? Despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça, e na mão direita um caniço. E então saúdam ele: salve, Rei dos Judeus. Eles compreendiam que ele havia dito que era rei. E fazem isto simplesmente a fim de zombar dele. Vestem uma roupa como que fosse um rei. Colocam uma coroa na cabeça dele, porque é rei. Mas é uma coroa de espinhos. Colocam esse caniço na mão dele, como que fosse o cetro, o símbolo de autoridade de um rei. Mas aí pegam isto e usam justamente para feri-lo na cabeça. E fazem isto, como diz, escarnecendo dele aí no versículo 29. Que rei, que nada. Estão lá simplesmente para zombar dele. Jesus poderia revidar? Jesus teria dificuldade em se livrar nessa situação? Nós já vimos isto. Nós já vimos que mesmo simplesmente ao dizer eu sou, quando ele perguntou a eles, os soldados, essa tropa de talvez 600 homens que vinham para prendê-lo, e ele pergunta a eles: a quem estão buscando? E Jesus responde: sou eu. O que foi que aconteceu? Simplesmente a declaração da divindade dele, eu sou, como Deus é o eu sou, derrubou eles no chão. Jesus havia dito que
se quisesse, poderia clamar ao Pai, e o Pai o mandaria 72 mil anjos. Não teria nenhuma dificuldade em livrá-lo. Mas Jesus não é um homem pecador, um homem egoísta como nós. Quando maltratado, Ele não maltrata de volta. E certamente nós podemos aprender muito dele. E é justamente para isto que nós estamos reunidos aqui. É para aprender dele. Como viver diante das misérias que os outros fazem conosco. E às vezes é até um querido que faz com a gente. Além disto, o versículo 30 diz: e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na boca. Os judeus já tinham cuspido nele, agora os soldados o fazem também. E diz então: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Estes homens certamente não conheciam quem era Jesus, eu digo em termos de ser Deus, em termos de não ser um pecador como nós somos. Eles não o conheciam. Mas haviam ouvido que era inocente e atacam ele, fazem o que querem com ele, a fim de levá-lo a ser um pecador também. Ele foi tentado, diz em Hebreus capítulo 4, em todas as coisas que você é tentado também, mas nunca pecou. Ele é levado então para ser crucificado e diz a partir do versículo 32: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Era costume o que ia ser crucificado levar a sua própria cruz. Jesus já havia sido tão maltratado, chicoteado, e esse aqui a mais que nós vimos hoje, pancada na cabeça não é brincadeira. Um espinho na cabeça dói, e quanto mais uma coroa de espinhos para então bater na cabeça com isto lá. E então Jesus já está enfraquecido. Este homem é convocado então para carregar a sua cruz. E nos versículos 33 a 35 nós vemos então a própria crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, no caso fora da cidade, é um lugar que você já viu fotos daquele local. É um lugar onde nós poderíamos ir, como outros vão. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis. Isto aqui não é um ato de misericórdia da parte dos soldados. Mulheres naquela época, diante de crucificações, normalmente davam isso aqui para anestesiar a pessoa,
os soldados concordavam com isso, porque a crucificação, então, era mais facilitado para eles, em termos de o criminoso não estar lutando tanto contra aquela dor. Eu imagino que vocês já viram algumas imagens de como alguns fazem de Jesus amarrado na cruz, mas a Bíblia é específica em termos de que não foi amarrado. Tomé, esquecendo do nome, Tomé nos fala sobre o fato que ele quis colocar o dedo no lugar dos pregos, né? Então Jesus não foi amarrado na cruz, ele foi pregado lá. E então o processo era enquanto as mãos eram, os pés primeiramente eram pregados na peça vertical, depois as mãos na parte horizontal, e então a cruz era levantado e jogado dentro daquele buraco, que aquele choque da cruz batendo lá embaixo rasgava, e tudo isso era feito justamente a fim de promover o máximo possível de dor de quem estava crucificado. Agora entenda, a crucificação não era normal naqueles dias. Se calcula que os romanos até aquela época já tivessem crucificado uns 30.000. Então crucificar mais 3 era insignificante quase, comparado com aquilo que já tinham crucificado. Foi feito justamente para o máximo possível de dor física e emocional. Mas quando deram então essa droga a Jesus, diz ele, provando-o, não quis beber, né? Cuspiu fora. Ele não queria enfrentar a dor drogado. Ele não quis enfrentar, levar sobre si o nosso pecado fora do controle da sua mente e dos seus sentimentos. E por isso ele não engoliu e nem tomou mais. Diz as Escrituras então no versículo 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. A Bíblia diz que com isto cumpriram as Escrituras. Foi no Salmo que foi profetizado isso, no Salmo 22. Os soldados estavam lá indiferentes do que estava acontecendo. Ali está um homem sofrendo injustamente, mas mesmo assim eles indiferentes estão lá só, como diz, tirando sorte para ver quem é que ganha a roupa dele. E sentados ali o guardavam. A razão de fazer isso é que
O propósito era guardar para que alguém da família, algum amigo, não tirassem ele da cruz ou não fizessem o meio de ele morrer mais rápido. Tudo foi planejado para causar o máximo sofrimento possível. Então nos diz: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, aliás, em 3 línguas: grego, aramaico e latim. Foi colocado isso para que na cidade, se lembra que era na época da Páscoa, então tinha muita gente lá, e gente de todas as partes do mundo. A acusação é: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Obviamente fazendo isso simplesmente em zombaria dele. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isto como Isaías 53 disse que ele foi morto entre criminosos, contado como um deles. E aí, no restante do texto, nós continuamos vendo mais zombaria. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Fazia quase 3 anos que ele havia dito isso. Eles tomaram isso como sendo derruba o templo, que em 3 dias eu vou refazer isso. Em João 2, onde é relatado, João nos explica que, do contrário, Jesus estava falando, dizendo: vocês me matando, eu vou ressuscitar depois de 3 dias, o qual ele fez. Mas aqui estão simplesmente zombando dele. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Nota bem que eles sabem alguns fatos sobre Jesus. Eles entendem que ele diz que é o Filho de Deus. E a questão então é: se você é filho de Deus, prova isto. Você sendo filho de Deus, então tem que mostrar isso descendo da cruz. E continuando, uma das coisas que muito me veio a atenção aqui nesse versículo, nota essa parte: salva-te a ti mesmo. É um incentivo ao egoísmo. Cuide de si. O preletor ontem estava falando como muitos nos Estados Unidos têm dito que o problema da humanidade é porque não ama a si mesmo. E precisamos ajudar os homens a amar a si mesmo. A Bíblia diz que a dificuldade nas nossas vidas, segundo Timóteo capítulo 3 e versículo 1, a dificuldade dos nossos dias,
que aumenta mais e mais, é porque, como Paulo bem nos avisou, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E para vermos o que é que causa esta dificuldade, qual é a primeira coisa que ele diz? Pois os homens serão o quê? O que é que dificulta a vida? O homem ser egoísta. Você sabe o que é que a palavra grega literalmente significa? É amante de si. Egoísta é um amante de si mesmo. Um egoísta é um que não ama a Deus e, portanto, não ama o seu próximo. Ele ama a si. E estes, então, estão lá, só são os que estão passando por lá. Mas estão zombando dele, desafiando-o a ser um egoísta como eles são. Salva-te a ti mesmo. Deus nos colocou aqui em Caucaia para nós simplesmente cuidar de nós mesmos? Foi? Não. Ele não nos colocou aqui para viver como o homem naturalmente vive. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para salvar a si mesmo. Se fosse conforto e facilidade e louvor e glória que ele quisesse, ele podia ter ficado no céu, onde tudo era bem melhor, não é? Mas não fez isso. Se estes então que iam passando zombavam dele, versículo 41 diz: de igual modo os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Eles negam aquilo que ele havia feito, de salvar os outros? Não. Eles reconhecem isto. Eles sabem dos milagres que ele tem feito. E estas palavras aqui são um reconhecimento disto. Salvou os outros. E aí, porque não se salvou, se enganam. O homem na sua condição de pecador, um homem não regenerado, não pode imaginar uma pessoa que não seja egoísta como ele. É como um caso lá em Canidé, onde eu expulsei um rapaz de uma aula minha, depois de admoestá-lo algumas vezes, e a diretora soube disto, já faz um bocado de anos isso, e expulsou ele do colégio. O rapaz então veio para minha casa com a avó dele, com quem ele morava, dizendo que tinha de fato errado, mas que eu implorasse a diretora para reinstalá-lo.
pedindo perdão. E então eu disse que não iria fazer isso, não. Que eu ia deixar a diretora mesmo cumprir a responsabilidade dela, mas que eu queria que ele compreendesse que eu o perdoava e não ia guardar isso contra ele. Queria ser o seu amigo, teria prazer em sentar e conversar com ele, tentar ajudá-lo. E poucos dias depois disto, essa mulher então telefonou lá para a nossa casa. E a minha esposa respondeu o telefone e a mulher disse: eu queria falar com o Bruce. A minha esposa disse: mas ele não está em casa. E então a mulher passou a dizer que minha esposa estava mentindo, que eu estava lá. Acostumado a fazer esse tipo de coisa. Aliás, uma parte da história que eu tinha esquecido ela já tinha me dito antes que quando certos colegas dele ligavam lá para falar com ele no telefone, ela dizia que ele não estava em casa, para não deixar ele ter esse contato com esses amigos. Então ela, acostumada a mentir, julgou a minha esposa como sendo mentirosa, do mesmo jeito que ela é. O que eu estou dizendo é do mesmo jeito. Quem não conhece a Deus, egoísta que não pode que alguém viva diferente disto, que alguém esteja pronto a se sacrificar por amor a outro sincero, que alguém de fato busque o bem de outras pessoas. Então, estes reconhecem: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Quão errado estavam em termos do poder dele, daquilo que ele de fato era. Mas, por outro lado, pense comigo quanto a por que Jesus estava lá na cruz. Ele estava lá na cruz justamente porque ele veio a este fim. Ele veio com plano de morrer. Ele veio e fez isso porque não tinha outro meio de nós, que somos egoístas por natureza, pudéssemos ser reconciliados com Deus, de quem nós havíamos nos feito inimigos. E para poder nos reconciliar com Deus, ele tinha, sim, que não salvar a si mesmo, e sim morrer lá na cruz. É rei de Israel, zombando dele. Desça da cruz e creremos nele. Eles sabem que é verdade, que não iriam crer. Eu me lembro de um argumento, um debate entre um irmão em Cristo e um incrédulo. Um incrédulo, no caso, um ateu.
o ateu alegando então que Deus não existe e assim por diante, não tem provas. E o crente perguntou a ele: então que prova você queria? E ele falou de alguma coisa como, se não me engano, foi de uma cadeira flutuar. E o crente corretamente disse: o seu problema é o seu coração, você não quer acreditar. Se a cadeira flutuasse, você iria inventar uma explicação pela qual aquela cadeira flutuou. Você não quer crer, e é por isso que você não o faz. Eles declaram assim claramente que eles não creem, mas é mentira que vão crer nele, e provaram isto. Se você virar só uma página, quando é dito que ele ressuscita pelos próprios guardas deles, eles então se curvam diante de Jesus adorando-o? Não. Eles tiraram dinheiro do bolso, diz: está aqui, diga que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. São rebeldes, não vão crer, aconteça o que aconteça. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. É um dos ataques que o diabo sempre faz ao ser humano, é levá-lo a duvidar que Deus seja bom. É isso que estão fazendo aqui. Se de fato lhe quer bem. Foi com isso que Satanás tentou a Eva, não é? Em Gênesis 3:1. É verdade que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E a implicação de tudo isso é: se Deus fosse bom, Ele não iria lhe proibir tudo isso. O diabo ataca-nos em termos de duvidar da bondade de Deus. Nessa hora, os homens estão lá atacando: se Deus fosse bom, você não estaria aí na cruz. E não havia demonstração maior da bondade de Deus do que deixar Jesus lá na cruz para poder te salvar. Salvar a quem? Será que nós devemos nos admirar então quando vem dificuldades em nossas vidas e passar a acreditar também que Deus não é bom? Isto ocorreu com seu filho para o nosso bem. Se Deus se dispôs a tudo isso em cima do seu filho para nós pecadores, Ele nos quer bem, não é? Em versículo 44, e os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Quero chamar a sua atenção a duas coisas aqui ainda. Número 1, agora se trata dos ladrões. Aliás,
Preste atenção. É só um que está jogando esses impropérios aqui? Não, são os dois. Os dois estão zombando de Jesus do mesmo jeito que todos os outros estão. Salvou os outros. Por que você não salva a si mesmo? Mas a salvação da qual eles estão falando, que salvação é? Simplesmente descer da cruz. Facílimo para Jesus. Muito mais fácil do que ficar lá. E se lembra que tem um que foi perdoado, não é? Ele foi um destes que estava jogando essas críticas a Jesus. Você perdoaria uma pessoa assim? Fosse você sendo criticado desse jeito, você perdoaria um ladrão como esse? Entenda, até lá na cruz, por um bom tempo, este estava criticando e zombando de Jesus. Mas mais tarde a coisa mudou, não é? Mais tarde, em Lucas 23, versículo 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo, a nós também. Aquilo que todos os outros estavam dizendo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este deixou a luz brilhar no meio das trevas, quando as piores de coisas possíveis foram feitas contra ele. Permaneceu sem revidar. Quando maltratado, não maltratou de volta. Quando zombavam e quando diziam tudo quanto é de mal contra ele, ele não voltou com os mesmos insultos. E por isso esse homem podia dizer: mas este nenhum mal fez. E se atreve até a dizer a Jesus, depois de ter zombado dele: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Um ladrão, um assassino, um assaltante. E Jesus dá a ele o que ele merece? Não, do contrário, Jesus diz a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Eu quero que vocês vão comigo a Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. De onde é que vem essas maldades? De onde é que vem essas contendas? Só acontecia naquela época? Não, né? E Tiago aqui nos diz de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Ele diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. É Nabote. Ele é rico, ele tem poder, mas mete na cabeça, no coração, que quer e tem que ter aquela coisa. Uma coisa que em si, bom, uma coisa boa, mas só que pertencia a outro. E aí vem aquele conflito em resultado disto, que acabou na morte de um homem. Como Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Ataca, ataca, ataca. Egoísta. O problema está no coração. E Tiago diz: nada tendes, primeiramente, por quê? Não pedis àquele que pode dar. Mas Tiago diz que ainda quando a gente pede, muitas vezes pede errado: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres, poder gozar. Eu sou dono de mais isto, como Nabote. Pelo conforto que me traz, pelos prazeres que me dá, pela admiração do povo. Não tem porque não pede, mas aí não pede, pede e não recebe, porque o coração pede o que está errado. O interesse não é pela glória do Senhor, é simplesmente para o seu próprio prazer. É egoísta. O nosso problema não é o que nos falta em termos de bens materiais. O problema é o desejo do coração. E quero finalizar com Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Paulo, aqui aos Filipenses, os encoraja que vivam unidos. E o que leva-os a serem unidos? Ele diz: tende em vós, versículo 5, o mesmo sentimento. Leiam comigo isto, tá? Vamos ler em voz alta. Preste boa atenção no que está lendo e vamos ler com boa expressão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que falta em nós é a humildade de Jesus Cristo. Quando os outros o maltrataram, quando os outros insultam que Deus não o ama, quando os outros zombam daquilo que ele é como rei, ele não revidava, ele não jogou insultos de volta. E a nossa tendência é desculpar, dizendo: ora, mas eu é de aguentar um desaforo desse? Não é? Jesus, sendo o próprio Deus, se humilhou até ao ponto de morrer na cruz, para salvar pessoas que zombaram dele, como esse ladrão que nós vimos hoje. Eu perdoar um homem daquele? Isso aí seria uma coisa vergonhosa para mim, aguentar tudo isso de um doido daquele. Mas Jesus fez. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez tenha alguém aqui hoje que reconheça que isso não é verdade na sua vida, que você tem vivido uma vida puramente egoísta, como os demais aqui nessa cena viveram. E minha esperança é que Deus tenha trabalhado no seu coração hoje, trazendo você ao arrependimento, a reconhecer que Jesus fez isso para te salvar. Ele salvou este e salvou outros também, dos que estavam lá o maltratando. Não tem nada tão mal que você tenha feito que ele não seja capaz de te perdoar e de te reconciliar com ele, e poder dizer: se você morrer até hoje, você estará comigo no paraíso. E se você professa que ele fez isso por ti, como é que está andando o seu comportamento em casa, no trabalho, quando pessoas te insultam? Está refletindo bem a glória do Senhor? Espero que sim. No poder dele, sendo nova criatura, nós podemos viver assim como ele viveu. E se tem alguém aqui hoje de manhã que em cujo coração o Senhor está trabalhando, e você quer confessar a Cristo, não perda a oportunidade. Hoje mesmo, confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele foi para salvar pecadores como você. Senhor, muito obrigado
pela palavra que estudamos aqui nesta manhã. Que assim nossas vidas possam glorificar o Teu santo nome, sendo transformadas à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos isto no nome e para a glória dele. Amém.